todas as discussões propostas, eu queria levantar de novo a possibilidade do sindicato poder contar com a ajuda dos grupos de trabalho. Tivemos uma experiência inicialmente muito boa e que, por alguma razão, perdeu o fôlego. Mas ficou muito claro de que o esforço, o resultado dos esforços desses grupos de trabalho poderiam ter gerado soluções em que poderíamos estar, neste momento, apresentando ao IPOG, enfim, ao parlamento, enfim, dando o destino necessário. Eu até estou pedindo aqui, em off aqui com o Rafa, que depois ele até faça alguns comentários, porque da diretoria executiva ele ficou com a coordenação do grupo de trabalho. Mas é bom nos sentirmos motivados à reativação desses grupos de trabalho, porque desses grupos de trabalho é que também vamos tirar os nossos negociadores, porque foram as pessoas que mergulharam em profundidade nos assuntos e que seguramente vão saber melhor tratar desse assunto, porque a demanda é muito grande e o corpo, o sindicato, nem tanto. A gente, completamente, não consegue, enfim, dar conta de tudo. Nessa questão, por exemplo, do assédio, eu não tenho conseguido mais fazer absolutamente nada, a não ser tratar desse assunto, ir no Ministério do Planejamento, na ouvidoria, ouvir as diversas partes dele, planejamento, do Congresso Nacional. Então, a gente fica agendando com vários deputados e senadores que o diabo vai nos orientando fazendo. Então, você fica um pouco sem muito tempo para outras coisas. Tá? Agora, vamos então começar a conversa. Eu convido o nosso colega Marcos Cortes e o nosso colega Jussiel a, por favor, tomar lugar na mesa. Marcos Cortes, perdão, Marcos Torres. Marcos Torres, perdão, Marcos. Mas ele é que não observou, mas às vezes eu cometo esse tropeço mesmo. Tá? Queria essa gentileza. Jussiel, assim como nosso penduricalho técnico. Pessoal, boa tarde a todos. Nós queríamos preliminarmente lembrar que no ano passado foi assinado um termo de acordo entre o governo e o SIND Itamaraty. Mesmo termo de acordo que foi proposto às várias categorias, carreiras, todos os servidores da Esplanada. O nosso termo de acordo fugiu um pouco ao padrão que o governo oferecia a todos. O termo de acordo proposto pelo Sérgio Mendonça, ele dizia simplesmente que os servidores concordavam com o aumento escalonado de 15%, 5,55 até 2015 e apenas isso. Nós então dissemos que no nosso caso, como nós tínhamos uma outra reivindicação, que era a questão do subsídio, é claro que o nosso termo de acordo não podia se restringir a esse padrão. Nós precisávamos continuar conversando com o planejamento sobre outros temas que têm a ver com a nossa realidade.
houve uma longa discussão sobre o que colocar nesse termo de acordo e acabou saindo aquela expressão mais ou menos genérica de que nós sentaríamos para conversar sobre, não me lembro exatamente a expressão, mas de maneira genérica, questões estruturais do Ministério, etc. Com esse documento em mãos, é que o novo coordenador de negociação do MPOG convocou o Sim Itamaraty para a última reunião de que participamos. Naturalmente que chegando lá, eles quiseram simplesmente dar sequência ao que estava escrito no termo de acordo. Mas nós dissemos que tínhamos que, mais uma vez, subverter um pouco aquela ordem, porque na transformação dos nossos vencimentos em subsídio, o governo não cumpriu a sua parte do acordo. Não cumpriu porque usou uma metodologia de cálculo prejudicial a nós. Metodologia que não foi utilizada para outras carreiras que passaram a receber por subsídio desde 2008. Naturalmente que eles tentaram argumentar, mostrar que não, que eles são justos com todo mundo, que eles usam sempre o mesmo método, mas o Josielmo já tinha preparado uma série de documentação emanada das próprias leis, com planilhas explicativas, para mostrar que o que eles estavam dizendo não era verdadeiro. Nós tínhamos sido, sim, logrados. Depois eles passaram, então, a reconhecer que, de fato, o nosso caso foi especial, porque na transformação de subsídio havia um constrangimento de natureza financeira por parte do governo. E eles fizeram o que foi possível. Nós não dissemos a eles, naturalmente, que já estamos com conversações avançadas para entrar na justiça e obter em juízo a revisão dessa base de cálculo. Mas dissemos a eles que, no nosso caso, nós tínhamos sim que rever essa situação. Eles não tiveram muita argumentação contrária e então marcaram uma nova rodada que seria no dia 19 e agora foi então remarcada para quando, Alexei? Não sei exatamente para quando. Não tem data. Ficou tem sondagem. 25, 26 ou dia 2. Mas não tem data fixa ainda. Bom, nessa conversa também ficou bastante patente aquilo que nós já tínhamos tratado aqui em assembleias passadas. O Ministério do Planejamento, ele não é proativo. Apesar de ser o cabeça de sistema na área de recursos humanos, ele não toma medidas. Ele processa demandas que devem chegar de maneira mais ou menos acabada. Significa dizer, é perda de tempo ir ao MPOG e achar que ficar fazendo discurso, dizer que o que é justo, o que não é justo, isso só serve para que o MPOG cumpra lá o seu papel de ficar protelando decisões que não interessa ao governo tomar em certo momento. Diferentemente acontece quando chega à Secretaria de Relações e Trabalho algo pronto, algo que merece um estudo, não só pela SRT, mas pela CEGEP também, que cuida de normas, aí eles têm que processar. Até porque, normalmente, esses pedidos são acompanhados de uma pressão legítima que todo sindicato deve fazer, de fazer com que parlamentares, amigos ou aliados, comecem a pedir ao MPOG urgência, pressa na apreciação das medidas.
Na ausência de contribuições emanadas dos grupos de trabalho que foram criados na época da greve, a diretoria do Cine Itamaraty, com as contribuições principalmente do Juscelmo, que foi quem mais estudou a legislação ampla relativa a esse tema, é quem, inclusive, conseguiu convencer o doutor Aloísio de que, de fato, essa é uma causa fácil de ser ganha na justiça. Com base nessa contribuição, foi feito esse projeto que todos têm em mãos. Esse projeto, naturalmente que ele se propõe a alterar os anexos 1 e 2 da lei que criou para nós o subsídio, porque aqueles anexos não contemplam uma parcela fundamental que deveria estar incluída no cálculo do subsídio, que é o tempo de serviço. Por tudo que nós pudemos verificar do que o planejamento fez na prática para outras carreiras e daquilo que anda rolando nos tribunais como jurisprudência, não há dúvida de que subsídio, a transformação tem que ser feita com base no vencimento básico, no nosso caso, G da Cham, e tempo de serviço, que nesse caso tem que ser contado na base de 35 anos para todos. Porque, segundo a doutrina e a jurisprudência, se um servidor daquela categoria está recebendo esse máximo, você tem que estender isso a todos os demais. Até porque o subsídio tem um valor que não é valor individual para cada um. Ele é um valor de acordo com a classe e de acordo com o padrão. Esse adicional, diz um dos legisladores, ele é irretirável do funcionário público porque ele representa uma contraprestação de serviço que já foi feito. O planejamento não teve, na nossa conversa, como negar realidades como essa. O problema que se colocou para nós, no interregno entre uma e outra reunião, é que, se deixássemos o planejamento trabalhar nisso, nós receberíamos o vencimento básico, que já recebemos, a GEDACHAM, que já recebemos, e mais uma parcela, que no nosso caso seria ínfima, em face do que nós precisamos ganhar, já que somos agora uma carreira reconhecida como típica de Estado e remunerada por subsídio. Então, nós começamos a ir atrás desse prejuízo, ou seja, encontrar uma maneira que justifique um avanço e uma remuneração melhor. Trocar uma tabela por outra, sem argumentação, sem justificativa, sem o contexto daquilo que já foi conversado desde o ano passado como planejamento, seria quase que uma infantilidade de nossa parte. Então, levando em conta dispositivos da Lei 812, em particular o artigo 41, que trata da irredutibilidade da remuneração, e também o parágrafo 4º do artigo 41, que assegura isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ocorreu-nos então a ideia de, naturalmente, a partir das atribuições, das competências do Ministério, das atribuições das carreiras, vis-à-vis similares, como, por exemplo, a APIM, buscarmos, então, uma isonomia.
e apresentarmos uma tabela de vencimentos correspondente ao que já recebe essas carreiras. Outro probleminha surgiu ali, né? Porque, no caso do oficial de chancelaria, a correspondência com a BIM é quase imediata. No caso dos cargos de nível médio da BIM, o assistente de chancelaria ficaria com um patamar muito rebaixado. Bom, em suma, nós tivemos que pensar, naturalmente, em vis-à-vis as competências do Ministério, que estão lá na Lei 8.028, repensar as atribuições das carreiras de oficial de chancelaria e de assistente de chancelaria. No caso do assistente, principalmente, retirando uma expressão que atrapalhou muito nossas conversas no planejamento na época do subsídio, a palavra apoio. O planejamento chegou a um momento de negociação em que nos dizia: tá bom, nós vamos conceder subsídio para o oficial de chancelaria, mas não podemos conceder para uma carreira que na lei está estabelecido que é carreira de apoio. Então, entendemos que é o momento de retirar expressões desse tipo, apoio, suporte, trabalhar para outra carreira e qualquer coisa similar, para que nós tivéssemos, inclusive, um caminho de justificação das tabelas que estão sendo apresentadas. É lógico que não houve tempo para se fazer um estudo aprofundado, né? Quem estava envolvido nesse processo não tem, inclusive, formação que teriam os técnicos de uma Fundação Getúlio Vargas ou outras instituições para fazer um trabalho desse tipo. O sindicato não tem como remunerar técnicos desse nível para fazê-lo. Então, o que está sendo apresentado é o que foi possível dentro das limitações, que são muitas, de quem se propôs a realizar um trabalho emergencial. Ocorreu a ideia também, naturalmente, de tentar resolver um problema histórico que é tabu aqui dentro e que precisa ser resolvido, já que vamos mexer na Lei 11.440. No artigo 16, dizer que é direito do servidor do serviço exterior, em geral, concessão de passaporte diplomático, na forma da legislação pertinente, retirando desse artigo a expressão ou de serviço. Simplesmente passaporte diplomático. Um outro problema que surgiu e que não está tendo resposta por parte da administração, apesar de ter sido um assunto longamente tratado no ano passado, é o gargalo que impede as promoções. No caso, principalmente de assistente de chancelaria, mas que já começa a ocorrer também com os oficiais de chancelaria. A solução encontrada e que está sendo proposta é aproveitar que uma mudança que houve, ligeira, da Lei 7.501 para 11.440. A Lei 7.501 falava que existe um quadro especial para a carreira de diplomata. A Lei 11.440 fala que existe um quadro especial para o serviço exterior brasileiro. O problema é que essa expressão, quadro especial do serviço exterior brasileiro, está dentro de um capítulo que trata da carreira de diplomata. Então, a ideia foi exatamente pegar esse título e transformar em um capítulo e incluir na lei disposições a respeito do quadro especial para oficiais de chancelaria e quadro especial para assistentes de chancelaria.
A ideia é a seguinte: hoje, mais de 300 assistentes de chancelaria, mais de 350, impedem qualquer possibilidade de ascensão de quem está na classe C. Se transferirmos para um quadro especial 300 desses cargos, isso já seria suficiente para que a pirâmide fluísse. Encontramos na lei, porque tudo que se faz dentro do planejamento tem que ser pensado em termos de base legal, principalmente de proposições já formuladas pelo próprio MPOG. Porque aí fica mais fácil. Vocês fizeram isso naquele caso. Vocês já fizeram assim naquele outro. O discurso fica mais fácil. Encontramos também na lei que transformou a remuneração em subsídio de outras carreiras, um artigo que diz o seguinte: na classe especial das carreiras deve ter um máximo de 20%, 23% na classe C, 27% na B e 30% na A. Achamos conveniente reproduzir esse mesmo parâmetro, porque esse parâmetro, segundo estudos que já foram feitos em planilhas, estudados longamente pelo Juscelmo, dentro desses parâmetros é sim possível, com o auxílio de um quadro especial, fazer voltar a mobilidade dessas duas carreiras. No documento que vocês têm aí no artigo 4º, na letra B de bola, no artigo 54A, tem inclusive um erro aí. 200 cargos de oficial de chancelaria e 300 cargos da carreira de assistente de chancelaria, tal como se encontra no anexo 3. Por um erro aí de datilografia da minha parte, eu esqueci de substituir isso. Vale lembrar uma preocupação adicional que Juscelmo e eu nem tivemos tempo de conversar a respeito, mas que eu trago agora porque acho que é muito importante, que vale a pena pensar o seguinte: a Lei 12.702, de agosto de 2012, aquela que naquela seção 23 falava do serviço exterior brasileiro, etc., aquela lei, no seu artigo 52, diz que uma vez que você chega na classe especial, você tem progressão automática a cada 2 anos, mudando o que era antes progressão automática anual. Ora, exatamente quando você chega na classe especial, no topo da carreira, aí você vai levar 10 anos para chegar no padrão 5. Talvez fosse o caso de pensarmos também numa pequena mudança dessa Lei 12.702 por conta desse problema, que não foi pensado, mas que talvez valha a pena a gente pensar nisso também. O projeto trata dessas coisas. Quando estávamos trabalhando nisso, é claro que sempre há aquela preocupação. Bom, será que vale a pena mexer tão pouco? Será que não é melhor mexer de uma vez, fazer uma revolução geral, acabar com Lei 8829, 11.440, tudo isso e criar um estatuto único? Será que não vale a pena? Tudo vale a pena se houver ideias, propostas e gente disposta a pôr a mão na massa para trabalhar. O que a diretoria executiva pôde propor foi isso. Com a consciência e a certeza de que essas propostas, se passarem pelo crivo do MPOG, que ninguém garante que vá passar, representarão um grande avanço. Nós estamos conscientes de que, no limite, o que o MPOG vai fazer tá bom, vocês têm direito ao tempo de serviço. Então,
não temos como mexer nisso, busquem na justiça o seu direito. Outra fala pode ser, tá bom, vamos refazer a base de cálculo e, a exemplo do que aconteceu em outras carreiras, conceder a vocês o tempo de serviço. Nada disso vai naturalmente atender o nosso anseio maior, que é uma remuneração melhor. Acontece que essa ideia de iniciar desde já um movimento para revisão salarial, isso não está na agenda do governo. Nós estamos tentando chegar nesse caminho de uma forma, digamos, um pouco subterrânea, inclusive antes que outras carreiras comecem a fazer demandas dessa natureza, para ver se obtemos êxito ou não. Nós sabemos também que quando um projeto de lei cai no Congresso Nacional, é natural que aí venham uma série de elementos querendo também tirar partido, o que complica qualquer tipo de negociação que se faça com o governo por via do Congresso Nacional. Mas nós precisamos dar uma resposta ao planejamento, marcar uma posição, oferecendo algo concreto, que não seja blá, blá, blá. Porque o blá, blá, blá não vinga, não permite um acompanhamento sistemático no futuro. Então, com esse espírito, com essas limitações, é que a diretoria executiva, com a ajuda do Jussielmo, está propondo esse projeto de lei. Naturalmente, a sugestão, se o presidente do sindicato nos autoriza a fazê-lo, é que nós passemos a ouvir as contribuições dos colegas, pedindo, se possível, que essas contribuições venham, sempre que possível, na base de propostas, né? Porque todos nós estamos já somos um pouco sabedores, né, dos nossos anseios, das diferenças de opinião, né, daquele discurso que naturalmente todo mundo gosta de fazer, mas seria legal se a gente conseguisse de fato elencar propostas para que a gente pudesse avançar nesse processo. É um pedido que fica feito. Estão me lembrando aqui que o pessoal do exterior pode se manifestar pelo Facebook ou pelo Twitter. É isso, Jussielmo? Tá bom. Era isso. Por favor. Por favor. Se conseguisse levar lá, seria melhor. Oi. Aqui. Bom, boa tarde. Eu acho que a gente tem que discutir aqui agora uma questão mais pontual do que a alteração no projeto de lei, que eu acho muito amplo, tudo que está sendo proposto no projeto de lei, e que demanda muita discussão ainda, porque tem muita coisa envolvida aí. Então, eu acho que o que está mais ou menos consolidado para todo mundo é a questão salarial ainda, né, a gente mostrar que teve perdas com o subsídio, dos anuênios, dos quintos, quem tivesse, pessoal da GESIST, que também está sendo pouco falado, como sempre, e que isso tem que ser mostrado para o planejamento nesses termos, de que tiveram perdas e que o planejamento tem que levar isso em consideração para ver essa reposição. A gente mostrar outras carreiras, né, a BIM, Receita Federal parece que tem uma questão semelhante, autarquias, agências, que principalmente no nosso caso, uma questão que deve ser muito levada ao planejamento é a diferença no fato de a gente ter duas carreiras de nível superior e com uma distância de remuneração tão grande como aqui, que é prejudicial para todo mundo, acho que inclusive para a carreira de diplomata, porque os próprios diplomatas... Bom, isso é uma questão muito mais complexa, depois a gente pode debater, mas acho que a gente deve focar nisso, mostrar
que essa recomposição deve ser feita em função de tudo isso, da questão salarial. Agora, em termos do projeto de lei, eu acho que a gente tem que amadurecer muito, tem muita coisa aí que é muito controversa, a começar pelo quadro especial. Essa história de quadro especial eu acho muito complicada, primeiro porque, do jeito que está, quadro especial só na classe especial, não muda nada, porque são vagas da classe especial que vão para o quadro especial. Então, é melhor ter a vaga na classe especial e a pessoa vai para a classe especial do mesmo jeito que para o quadro especial. Vai, porque a questão é a seguinte, ninguém leva em consideração que a vaga no quadro especial é uma vaga. O que foi feito na carreira de diplomata? Criou-se o quadro especial como uma maneira de criar novas vagas sem parecer que estavam criando novas vagas, porque são vagas. O quadro especial são vagas criadas por lei e elas existem ali, naquele quadro especial, congeladas para ninguém poder usar. A carreira de Ofchan, ela tem 1.000 cargos. São 170 na classe especial, 200 na classe C, 230 na B e 400 na A. Desses 170 na classe especial, tem 10 cargos vagos que não foram preenchidos na última promoção porque não tinha candidato apto a ser promovido. Então, não é bem por aí dizer que o problema de fluxo na carreira é que não tem vaga na classe especial. Tem 10 vagas sobrando. E no próximo semestre vai juntar mais vaga, porque não tem candidato. Por quê? Por uma série de questões. Uma delas é a administração de carreira, que tem a questão do tempo exterior, mas uma que eu acho mais grave, que é a administração de pessoal do governo como um todo e do Itamaraty, que é fazer concursos em espasmos. Então, vem um concurso em 94, o próximo foi em 98, depois tem o em 2002, 2005 e agora o de 2009. Então, o que acontece? Quando chega o pessoal apto a ser promovido, chega em bloco. Aí chega 100 pessoas, 150 pessoas. É o que vai acontecer agora. O pessoal de 94 vai fazer 20 anos e vai pressionar a classe especial. Só que a gente tem um trunfo, uma carta na manga, que são as 893 vagas criadas na lei de 2012, que não foram implementadas ainda porque o decreto está parado na mesa da presidente. Então, essas vagas estão lá. Que a gente vai criar mais 200 vagas na classe de Ofchan, além das 893, vocês acham que isso realmente vai colar no planejamento? Eu acredito que não. Eu acho que e além do que, não vai ficar engessado porque a pessoa já vai estar na classe especial. Então, é isso que não faz diferença. Então, coloca na classe especial a vaga. Porque na carreira de diplomata, como tem em todas as classes, a pessoa vai saindo e vai abrindo espaço, que eu não acho bom para a carreira de diplomata e não acho bom que seria para nós. E sendo na classe especial é totalmente desnecessário, porque põe a vaga na classe especial, que é mais fácil. Então, a classe especial, que hoje tem 170, passaria, se eu não me engano, a 320 cargos na classe especial, que o decreto que foi para presidente mantém a mesma proporção, que isso pode ser discutido. A proporção, acho plenamente válido discutir, que hoje a proporção é de 17%, 20%, 23% e 40%, a proporção dos cargos entre as classes. Então, simplesmente criar 200 cargos no quadro especial da classe especial de Ofchan não vai mudar nada. Então, eu acho totalmente desnecessário. No caso da carreira de assistente de chancelaria, bom, o buraco também é bem mais embaixo, porque como foi uma carreira criada com servidores de outras carreiras, praticamente todo mundo entrou na classe especial, e aí ficou lá parado. E a carreira hoje, ela não é uma pirâmide. Ela tem 342 cargos na classe especial e 275 na classe A. Ela tem muito mais cargo na classe especial do que na classe A. Sem contar que tem a classe especial toda ocupada e as de baixo praticamente vazias. Então, de fato, há um engessamento na carreira de assistente, mas porque ela sofreu essa peculiaridade de ter sido criada com membros de outras carreiras, então ela já começou cheia lá no alto. E uma outra questão sobre esse fluxo nas carreiras é o seguinte, e essa é polêmica e vai dar periga da bate-boca, mas eu acho o seguinte,
um dos argumentos que a gente costuma usar, eu já ouvi aqui várias vezes, para dizer, que nós usamos no ano passado e para ganhar o subsídio, é que a nossa carreira é típica de Estado, tanto é que estamos organizados de maneira hierárquica, piramidal, uma hierarquia piramidal. Isso é uma coisa que já é um fato para a gente. Esse é o ônus da carreira. A gente está sem o bônus, que é ter um salário condizente com isso, e ter uma estrutura, uma carreira condizente com isso. Porque hoje em dia, convenhamos, o assistente oficial da classe especial faz a mesma coisa que o assistente oficial da classe A. Então, a existência da pirâmide, ela é parte da carreira. Ela é parte de uma estrutura de carreira em que você tem diferenciação entre as pessoas em função da experiência que elas têm. E assim como a remuneração deve ser. Só que essa parte, a gente está só com o ônus, sem o bônus. E com isso, que eu quero chegar no seguinte ponto. A gente vai ter que aceitar o fato de que nem todo mundo vai chegar na classe especial, por mais doloroso que isso seja. Só que a gente tem que ter os bônus disso, que é um salário decente para todas as classes. Se não chegar na classe especial, pelo menos chega numa classe em que você tem um salário decente. Chefias e por aí vai, as demandas são infinitas. DAS, as demandas são infinitas, mas vamos focar nesse ponto. Se a gente quer uma carreira, que eu acho que todo mundo aqui concorda nesse ponto, e a gente tem essa estrutura piramidal, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente briga pelos bônus, nós já temos os ônus. Então, ou a gente briga pelo bônus, ou a gente abre mão do ônus e volta para a estrutura como a do PGPE, que é, você cumpriu o requisito, você foi para frente. Agora, ficar no meio do caminho tem o ônus tem vagas distribuídas por classe, mas a gente também quer chegar todo mundo na classe de cima, mas não tem o bônus de ter uma estrutura de carreira e uma estrutura salarial condizente, é que não dá. Então, eu acho que a gente devia caminhar por esse lado, e eu não acho que a gente devia bater o martelo por um projeto de lei que apareceu agora, e essa coisa tem que ser muito bem debatida. Tem que ser muito bem debatida para a gente não embarcar em canoa furada, porque eu acho que isso é uma canoa furada. Então, é muito perigoso, é louvável o trabalho de todo mundo, do Jussielmo, do Marcos, do Rafael, para a gente ter uma proposta, mas a gente não precisa sair daqui hoje com uma coisa fechada. O negócio está começando agora, o processo está começando, a gente ficou adormecido desde o fim da greve, ficou meio perdido, não fizemos muita coisa. Então, agora a gente não pode tirar o atraso de quase um ano que a gente ficou parado, decidir hoje um projeto de lei que vai mudar tudo para frente. E a outra coisa, só para não... Tem mais duas coisas, desculpa tomar muito tempo, mas eu acho que mudar a atribuição também tem que ser muito bem debatida. Essas atribuições, eu acho que a atribuição de Ofchan está mais confusa do que já é atual, porque simplesmente trocar a política externa brasileira por aquele rol de questões não resolve nada a nossa vida, porque o que define a nossa questão é o que está antes daquilo que a nossa gestão administrativa permite acontecer, e não o que está depois. Então, eu acho que essa atribuição deve ser muito bem analisada e ser pensada de uma maneira mais cautelosa, mais madura. E, por fim, só para fazer uma correção, Marcos, não existe com a Lei 12.707... Não a do subsídio, aqui que você falou de 2 padrões por um ano. Não existe com a 2.702 progredir um padrão a cada 2 anos. Não existe, as pessoas não vão progredir com menos tempo. É justamente o contrário. A lei estabelece que para quem ficou estacionado, para quem entrou antes de 93, só para quem entrou antes de 93, antes da 8829, e ficou estacionado no padrão C5 da respectiva carreira, quando promovido ao especial, progredirá um padrão para cada 2 anos e que ficou parado. Tanto que todo mundo que foi promovido depois dessa lei foi direto para o padrão 5 da classe especial.
Então, a questão não existe esse problema, tá? E o problema que subsiste é o seguinte: quem foi promovido antes da Lei 12.702 não foi alcançado por esse dispositivo. Então, tem gente que foi promovido em 2011, por exemplo, está no especial 2, e quem foi promovido em 2012 já está no especial 5. Esse é um problema, mas o problema de promover mais lentamente não existe. Tá? Então é isso, obrigado. Só para compreender um pouquinho, em termos de proposta, né, para a gente tentar sistematizar as coisas aqui, você falou da distância entre as duas carreiras. O que não ficou claro aqui para a mesa é o seguinte: essa tabela de salário, sim ou não, ao seu ver? Ao seu ver, sim. Tá. Não, peraí, só para entender a fala dele aqui. Só um minutinho. Quadro especial complicado significa o quê? Significa que... Tá bem, isso. Não, sim, a sua opinião. Não, tá bem, mas só para entender o que foi colocado. Tá. Quadro especial, não, tá bem. Não. Com relação ao PL, quer dizer, a ideia de apresentar um PL ao planejamento, você está dizendo não também a isso? Não aí, agora, talvez. Tá bom. Aí o que é preciso entender é o seguinte: nós temos uma reunião que vai ser agendada com o planejamento. Se não for levado o PL, existe da sua parte alguma proposta do que fazer que não seja, né, o que já se fez de lá, blá, blá, blá? Não. Existe alguma proposta? A proposta é PL para mudar a tabela. O PL para mudar as outras coisas, tem que ter debate amadurecido. Tá. PL para alterar a tabela exclusivamente. Isso. Tá bom. Muito obrigado. Quem mais? Quem são os dois inscritos, por favor? Do exterior. Bom, a Carolina Lanes Gonçalves postou o seguinte: na questão de colocar, entre aspas, direito, concessão de PADIP na forma da legislação pertinente, meu medo seria o MRE alegar que, segundo a legislação pertinente, tem direito a PADIP os diplomatas para sempre, os OCs em serviço e os ACs como exceção. Assim, sugeriria uma construção, mas no sentido de, entre aspas, tem direito a PADIP todas as carreiras do serviço exterior brasileiro e ponto. Claro que a concessão seria dentro da previsão do decreto, que é regulamentador, mas com isso resolveria-se o problema de interpretações prejudiciais. O Paulo Dalagnol também postou o seguinte: muito boas as colocações do amigo Edgar. Reitero minha sugestão, que gostaria que fosse apresentada. O artigo 5A da proposta visa, segundo Juscelmo, minimizar o engessamento das carreiras, mas, na prática, com a redação proposta, possibilita-se que a administração restrinja o número de vagas nas classes superiores. Melhor seria, então, propor margens de distribuição de vagas nas classes. Por exemplo, os números são hipotéticos. Classe A, no mínimo 25% das vagas e no máximo 33% das vagas. E classe B, no mínimo 20% das vagas e no máximo 27% das vagas, e assim sucessivamente. E acrescentar ainda um artigo que exija a regulamentação do número de vagas em até, por exemplo, 90 dias da promulgação da lei, para evitar qualquer omissão por parte da administração pública. É isso. Quem mais, por favor? Soraya. Primeiro, eu queria agradecer aqui o esforço do colega Evaristo, né, em promover aqui essa assembleia, né, e agradecer ao sindicato em atender a demanda aqui do nosso colega, né, que representa a voz aqui dos oficiais de chancelaria, né. Eu queria fazer algumas considerações e vou começar com a do PADIP. A questão do PADIP, né, ela vem sendo, e até mesmo PASOF, primeiro,
acho que realmente a gente tem que evoluir realmente só para o PADIP. Perfeito. Acho que a gente tem que olhar para frente, para o futuro. Mas a questão que aqui está proposta, né, assim, concessão de passaporte diplomático na forma da legislação pertinente. O nosso problema é justamente esse, né? Porque é a legislação pertinente, porque o imbróglio está no raio daquela vírgula do decreto, né? Que fala nos embaixadores, né, os diplomatas, né, assim, que estão na aposentadorias, e por conta daquela questão da vírgula, fica aquela coisa dúbia, se é o officiant e o vice-cônsul exercício, ou é o officiant exercício e vice-cônsul também. Então, eu acho que a gente, trabalhando oportunamente um PL, que eu concordo também com o Edgar, né, inclusive quem escutou aqui o Edgar, ele não sabe, ele trabalha nessa parte da estruturação das nossas carreiras. Então, assim, é o colega a quem eu sempre procuro também. Não, estou dando os parabéns aqui, porque, assim, né, alguns de vocês sabem, né, o trabalho que uns fazem, outros não, mas, assim, o Edgar é que cuida de todas da vida de todos do SEB aqui, do quadro, né, das promoções, das progressões. Então, assim, ele é o cara que pode falar, né, com muita propriedade do assunto, né? Então, acho que a gente começou bem essa discussão, esse debate, porque, assim, ele trouxe as luzes que faltavam, né? E realmente era uma coisa que me afligia muito, essa questão do quadro especial, né? Porque concordo plenamente. Quando eu falei ali em engessamento, é porque as vagas, como ele bem colocou, as vagas de um quadro especial, elas só ficam no especial, elas engessam ali, né? Então, eu acho que realmente a gente, né, tem que aprofundar o assunto, né? Olhar realmente para o futuro, e o futuro não é só o salário. Eu acho que agora, nesse momento, Marcos, a gente, e o Alexei, o Josielmo, né, o Rafael aqui, né, eu acho que, nesse momento, a gente tem que negociar salário. Sim, até porque há de se considerar que, quando a gente fechou o termo de acordo, a gente não tinha PIBinho nem inflação que a gente tem hoje. Então, assim, 15,8%, desolê, já foi, né? Então, assim, temos, sim, negociar o salário. Agora, o PL da carreira, e, no caso, falo, né, como propriedade dos oficiais de chancelaria, eu acho que ele vai além. Ele tem que, necessariamente, na hora que formos lutar, né, envidar esforços para lutar. O salário vocês estão trabalhando. Depois virá um PL com as funções, os DAS, né, as chefias, porque o que o Edgar falou, Alexei estava na posse da Azof e escutou. Eu também falei, né? Qual a diferença, qual o valor de um oficial de chancelaria no início e no final da carreira? Os caraminguados que ele ganha, porque, na hora da lotação, isso não vale. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a percepção. E isso poderia vir num PL, né? Há de se lembrar, já estou terminando aqui, que, quando nós não tínhamos a carreira como é hoje, não tínhamos, então, a necessidade do CAOC, o CCOC e o CEOC, que são 3 cursos, né, dos oficiais de chancelaria, mais o tempo de exterior e as línguas exigidas em concurso, né? Nem o nível superior exigido em concurso, né? A gente, concurso público, depois de 98, a gente se aposentava oficial de chancelaria com salário equivalente ao de conselheiro. Hoje, não faz cosquinha no inicial de um terceiro secretário. Então, o PL ele precisa valorizar. Dinheiro é necessário, essencial, paga as contas, paga médico, paga tudo. Mas a gente precisa se sentir, aquele colega que não for para especial, ele precisa sentir que ele teve um valor e que ele ficou em algum lugar. Era isso que eu queria acrescentar aqui. Sim, quem mais, por favor? Pois não. Na verdade, qualquer que seja das propostas, eu acho que, como a gente está negociando essa parte salarial, acho importante a gente levar estudo de impacto orçamentário. Sei que é meio ruim e tal, mas já que o planejamento não faz esse estudo, a gente tem que levar alguma coisa já mais ou menos calculada para o pessoal.
Nós temos tantas pessoas na carreira hoje a partir do ano que vem, se essa lei entrasse em vigor, estaria tanto de impacto orçamento da União. Então, já levar isso mais ou menos mastigado para o pessoal, porque, bom, isso vai levar muita coisa para argumentar também, mas é importante, porque eles não fazem, já que eles não fazem, a gente já tem que ter isso pronto. Acho que essa é a minha sugestão. Tá bem, mas alguma contribuição sobre como isso pode chegar? Porque eu não creio que a diretoria do Cine Itamaraty hoje possa fazer isso. Alguém poderia subsidiar com Teria isso? Que pegar... Se houvesse subsídio, com prazer será levado ao planejamento. Eu não dos creio, números, Alexei, não sei o seu tempo como é que está. O Juscelmo eu sei que não tem condições. Marcos, eu sei que não tenho condições. Aproveitando aqui a ajuda do Edgar, no ano passado, na época da greve, que eu fiz um estudo bem simplificado de impacto orçamentário, ele ajudou bastante. Não quero convocar assim obrigatoriamente, mas... Perfeito, se puder ajudar... Mas porque realmente ajudou. Se Perfeito. fosse o Edgar mandando os números, as carreiras, não tinha feito nada. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Mais alguém? Juliana. Bom, eu concordo com o que os colegas falaram e concordo que a prioridade deve ser em relação ao salário do Brasil. A minha observação é bem precisa aqui em relação ao artigo 4, que tenta melhorar a descrição das duas carreiras. E eu proponho que, ao invés de se colocar análise técnica e gestão administrativa, que é o que está aqui na segunda linha, o texto seja alterado para gestão administrativa e técnica. Eu acho que o termo análise aí restringe muito e acho que 50% do trabalho que a gente faz no Itamaraty é técnico. E eu entendo que, na verdade, a gente precisa justamente ampliar e dar ênfase no nosso papel de gestão dentro do Ministério. Você pode repetir, por favor, a proposta? Só repetir a sugestão de redação. Gestão administrativa e técnica e retirar a palavra análise. Tá bem. Quem mais, por favor? Juscelmo. Em relação ao quadro especial, gente, eu concordo que ele não vai ter muita influência na carreira de oficial de chancelaria, mas na de assistente de chancelaria, sim. Nós temos hoje mais de 140 colegas que estão na classe C5 desde 1993 esperando uma promoção. Então, é importante esse quadro especial para a carreira de assistente. Se vocês não concordam que ele seja estendido à carreira de oficial de chancelaria, eu sugiro que seja incluído no projeto o quadro especial provisório para a carreira de assistente. Tá? Seria uma sugestão para resolver o problema desses 140 colegas que estão na classe C5 desde 1993. Então, era isso que eu queria colocar, como proposta, caso a outra não seja aprovada. Existiria outra proposta para esse tema dos achãs? Não. Vou registrar a proposta Juscelmo, então, tá bem? Mais alguém, por favor? Carolina, por favor. A Érica só deixou um registro aqui. A droga do vídeo não roda em iPad. Tá bom, galera? Vamos lá. Mas é porque é a Érica. Carolina, vamos lá. Fugindo um pouco da colocação do colega anterior sobre a questão de não se discutir o resto do PL. Essa é uma questão mais de técnica legislativa. Não se usa mais, no final de uma lei, o revoga-se todas as disposições em contrário. Só por questão de técnica mesmo, sugiro retirar essa parte e deixar só as revogações expressas. Também acho que mencionar como o salário diminuiu proporcionalmente é importante, mas devemos parar de bater na tecla de antes chegávamos a conselheiro. Mas a preocupação de o MPOG e o MRE ouvirem o que eles querem é chegar a conselheiro e pronto.
E não é isso que nós queremos. Agora o Paulo. Quanto à mudança nas atribuições das carreiras, parece-me que são apressadas e confusas, para dizer o mínimo. Quanto aos OCs, a atual redação menciona a política externa brasileira, que obviamente já inclui tudo aquilo que a proposta quer incluir. Além disso, ao se mencionar expressamente na proposta o desenvolvimento da política internacional, das relações diplomáticas, funções tipicamente diplomáticas, cria-se apenas uma maior confusão de atribuições entre as carreiras de OC e de diplomata. Quanto aos assistentes, a proposta de mudança nas suas atribuições, que passariam de tarefas de apoio técnico e administrativo para atividades técnicas e administrativas, de maneira muito similar, geraria apenas maior confusão com as atribuições da carreira de OC. Se já estão confusas na prática, passariam a estar confusas também na letra da lei. Não acho, como o colega Edgar, que essas mudanças nas atribuições das carreiras devam ser tratadas a toque de caixa neste PL. É isso. Tá. E o Jamison, será levado ao MPOG alguma solução quanto ao ponto eletrônico? Ele está perguntando. Os próximos concursos para C e oficial de chancelaria não dependem disso? E o Paulo concluiu. Penso que, apesar de não ideal, pode-se tentar aproveitar o projeto de lei para introduzir 2 paliativos a certas realidades que temos especialmente nas carreiras não diplomáticas do SEB. A primeira, a sublotação dos postos dos grupos C ou D. E a segunda, a ausência de contraprestação por parte da administração pública no caso do exercício da importante função de vice-cônsul. Aí ele copiou e colou alguns dispositivos aqui com as suas sugestões. Eu acho melhor a gente depois ler, né? Tá bom? Que está muito grande. As soluções propostas, aí ele finaliza, as soluções propostas não alcançam todos os servidores, mas serviria primeiro, se prosperar, como paliativo a certas dificuldades que temos já citadas, e segundo, como eventual moeda de troca na negociação. Mais alguém, por favor? Alguém inscrito? Sim. Além da discussão com o MPOG, da previsão de reunião com o MPOG, existe alguma agenda, alguma pauta de discussão com a chefia da casa sobre problemas internos, independentemente da questão com o MPOG? Existe, do ponto de vista do sindicato, alguma pauta, inclusive de reuniões como essa aqui, ou outras futuras, para delinear uma agenda de discussão com a chefia da casa, sem falar no MPOG? Só uma pergunta. Alexei quer responder? Essas reuniões com a casa surgem da necessidade. Elas são geradas pela necessidade. E, em determinado momento, houve um distanciamento nessas relações da casa com o sindicato. Daí o sindicato, como foi dito ao secretário-geral, e não encontrando eco na casa, buscaria alternativas extramuros, que é o que está acontecendo. Essa mesa que temos lá no MIPOG, ela poderá, sim, estender, mas sempre temos que avaliar também a oportunidade das decisões. Vamos viver no ano que vem, já estamos vivendo, já desde agora, temos observado isso, cada vez está mais claro, do momento político, do momento eleitoral, enfim, presidencial e tudo demais, e que precisávamos, sim, se tivermos que sentar e recomeçar, com base nesse grupo de trabalho que vamos começar, então, a colher os nomes, e se for o caso, de aproveitar como base todo esse trabalho feito pelo Jussielmo, mas eu acho que devemos não tirar um pouco o pé do acelerador, porque senão a próxima oportunidade poderá ser daqui a 5 anos. Mais alguém? Me parece que o que temos até o momento é um certo consenso com relação a levar ao planejamento a questão das tabelas. Parece que nenhuma fala questionou isso até agora. E nós temos,
discordâncias com ou propostas alternativas com relação aos demais tópicos. De maneira que, por exemplo, o Juscelmo está propondo que a proposta de projeto de lei, e insisto numa coisa, porque em algumas falas apareceram isso, não adianta ir ao MPOG para chorar pitanga, é perda de tempo. Ao MPOG tem que se levar propostas concretas para que sejam processadas lá. Isso é que é fundamental. Nós precisamos de material escrito a respeito daquilo que se quer propor. Temos as tabelas, que me parece são consenso. Não está havendo consenso com relação à inclusão de outros elementos. E aí é que nós precisamos, então, dar um encaminhamento a essas outras questões. Me parece que a primeira fala foi clara no sentido de que leva-se agora a questão financeira, posterga-se as demais questões, ou seja, não inclui mais nada. Essa foi a primeira proposta. Tem a proposta, por exemplo, né, do passaporte diplomático, tem a proposta do gargalo das carreiras. Me parece, aí se eu estiver errado, por favor, me corrijam sem piedade. Me parece que questões mais estruturais, como competências de carreiras, etc., as falas todas convergiram no sentido da não apresentação disso agora. Estou errado? Ou foi isso mesmo? Ouvi bem. Tá certo. Então a questão é essa, nós temos que dar um encaminhamento para ter algum material pronto para a próxima reunião. Na ligação que o Alexei recebeu, eles sinalizaram ou 25, ou 26, ou o próximo dia 2. Eles ainda vão entrar em contato, porque era no dia 19 e não aconteceu, tá bem? Alguém levantou a mão, quem foi? Soraya. Tá ligado. Essa questão, eu acho que todos aqui estão no consenso de que o sindicato leve, né, só um PL com a questão salarial, porque ela aqui é unanimidade de todos aqui na Assembleia, né? Agora, talvez a gente tenha essa percepção de que vocês não devam levar outros temas, né, na sensação que isso possa não ser um momento oportuno, né? Por exemplo, a questão do PADIP, né, que é um consenso entre todos, né? Se o sindicato, é a minha percepção, se o sindicato achar que tem, neste momento, né, espaço, é uma mesa de negociação ou é pontual? Se é pontual, não adianta nem a gente ficar aqui, né, deliberando sobre o que leva-se ou não. Só pode levar isso, ponto, né? Mas, por exemplo, um PADIP, que é um consenso de todos, né? E a questão também, se há espaço, né, do pessoal que está na B5, que é oficial chancelaria, né, aquele projeto de lei que Juscelmo e eu fomos ao Congresso, depois tratamos aqui, né? Em novembro, o secretário-geral, já no apagar das luzes, um dos seus últimos, né, atos na sua gestão, mandou um ofício ao MPOG pedindo para que se alterasse essa questão da exigência do tempo de exterior para quem está na B5, né, dos oficiais de chancelaria. Não sei se todos os colegas aqui sabem dessa situação, mas quando se começou a exigir tempo de exterior para a promoção, e não a progressão, a promoção, ou seja, você sai de uma classe e vai para outra, né? E esse problema também tem com os assistentes, não é isso, Juscelmo? Né? Lamentavelmente, por um erro da administração, né, esqueceram que as pessoas que naquele período, né, ou no ano seguinte, já estavam aptas a ir para a classe, né, C, elas não poderiam, porque não fizeram a tal da regra da transição. Então, eu acho que isso é uma bandeira que deveria ser resgatada pelo sindicato, e talvez seja mais fácil, porque não implica aí aumento salarial. É a minha proposta. Tá.
Então, de novo, nós voltamos àquela questão, ou seja, ou nós temos um PL só com as tabelas, só relativo à Lei 12.775, que criou subsídio, ou nós apresentamos um PL onde cabem outras coisas. Para fins de informação, Soraya, a pauta de conversas com o MPOG, ela é tudo menos salário. Salário a gente está enfiando goela abaixo, acusando-os de terem cometido um erro. É por isso que a direção do sindicato está defendendo a ideia de não levar só o PL, porque isso quebra o nosso argumento. Porque o cara vai dizer, então no fundo você queria mesmo discutir salário. É claro que é isso que eu quero ganhar mais, mas eu não vou dizer isso para eles. Não é de bom tom numa negociação. Nós entramos na negociação por via de um acordo, um termo de acordo número 24, do ano passado, que dizia que nós poderíamos discutir tudo, menos dinheiro. Então, nós precisamos, é a minha percepção pessoal, de alguma coisa que não seja tão polêmico, que não agrida ninguém, mas a gente precisaria de alguma coisa que não fosse salários para justificar esse discurso. É essa a questão. PADIP, por exemplo, eu acho que ninguém vai contra que se leve o PADIP, tá certo? E Soraya, eu acho que poderíamos aqui, não sei se é possível esse acordo ou não, se vamos levar essa questão da classe B5, né, que ficou aí no gargalo, de alguma maneira nós tínhamos que resolver o mesmo problema de gargalo dos assistentes de chancelaria, não é? Então, me parece que nós teríamos que, encontrar aí uma composição, uma forma de redação, não sei, Juscelmo, para poder levar isso também. Levando essas duas coisas, haveria consenso? Haveria consenso? Alguma outra coisa dentro do que foi falado que acham que possa ser levado agora ou ficam as outras questões para depois? Concurso que apareceu aqui, eu acho que é uma questão que parece ser consenso também. Nós precisamos fortalecer as carreiras. Todo mundo está concordando com essas coisas? Pois não. Edgar, diga. Você já está com o microfone na mão, por favor. Na verdade, Marcos, fora do que foi falado, eu estou aqui me perguntando se, enfim, assim que for possível se discutir, eu acho que uma das coisas, do meu ponto de vista, nas quais se deve mexer o quanto antes é DAS no Brasil e remuneração de chefia no exterior. Qual seria a proposta em termos de DAS? A gente precisa entender isso. Que os oficiais de chancelaria também possam receber DAS e assumir chefias. Isso a lei já permite. Isso não é negociação com o planejamento. Mas tem, se não me engano, é um decreto, alguma coisa assim, que faz uma... Sobre isso também, só te interrompendo um pouquinho, o Ivan e o Rafael tinham feito algum trabalho a respeito de distribuição de DAS. Estou errado? Mais ou menos, né? Mais ou menos. É um ponto de partida também. A questão do DAS é o seguinte, no ano passado esse tema veio à tona numa conversa que tivemos com o embaixador Denis. E nessa conversa, parece-me que ele ficou convencido de que, de fato, a lei fala em serviço exterior, e ele teria, inclusive, sinalizado no seguinte sentido: a administração pode ir implementando isso, mas vocês não me peçam que tire DAS de quem tem para redistribuir. É possível fazer nomeações na medida em que venham vagas. Não foi isso, Alexei? Ele chegou a sinalizar nesse ponto. Então, a minha dúvida é se vale a pena levar essa questão ao planejamento para tentar engessar isso em alguma legislação, ou se isso é uma negociação que pode ser feita aqui dentro. Nós temos um parecer, lá nos arquivos da ZOF tem um parecer do TCU. Quando se perguntou ao TCU se o decreto que vincula cargos exclusivamente aos diplomatas, se isso era legal, o TCU respondeu:
Como se trata de um decreto autônomo, não há que se falar em legalidade ou ilegalidade, mas trata-se de perguntar se isso seria constitucional. Com essa fala, o TCU já deu a dica do que fazer. Então aí precisa uma ação, me parece, muito mais de negociação aqui dentro ou até de denúncia desse decreto junto às instâncias competentes aí, pedir a inconstitucionalidade. O sindicato não pode entrar direto com o Madinho? Segundo os advogados, não. Porque ainda não tem a carta sindical? Não, não é questão de carta sindical, é questão de tema. Eu não me lembro bem a argumentação que foi passada na época, mas os advogados disseram que não. Mas a gente pode rever isso, pode verificar isso de novo, com certeza. Tá bem? Marcos, eu acho que só para acrescentar também a pauta, talvez solicitar que o planejamento faça uma cobrança para a edição do decreto que distribui as vagas, tanto de diplomata quanto de oficial de chancelaria. Está parado na mesa da presidente desde o meio do ano passado. Tá, mas que decreto é esse? A gente precisaria da referência. É uma minuta de decreto que está lá. Saiu. Desde quando? Você não podia dar algum detalhe para nós? Eu não conheço os detalhes, mas... Quem é que saberia isso? Quem é que tem essa informação? Não, eu não tenho as datas. Bom, mas saiu da CEMOR no meio do ano passado, está desde novembro já redondinho para assinar e não saiu. Então, é a distribuição das vagas de diplomata, né, que vai dizer 2 de ministro de primeira classe por semestre, 3 de ministro de segunda classe por semestre, blá, blá, blá. E o novo quadro de cargos da carreira de oficial de chancelaria. Esse decreto já teria passado pelo planejamento, estaria na Casa Civil. Está na mesa da presidente para ela assinar. Está na presidência para ela assinar. Então é cobrada, não sei se o planejamento tem alguma força para cobrar isso, mas tenta, quem é que vai falar com a Dilma lá, assina isso aí, né? Mas é tentar botar isso, a gente tem essa reivindicação também. Tá certo. O Jussielmo levanta a questão se esse decreto cuidaria também da redistribuição dos cargos de assistente de chancelaria. Só das 893 vagas criadas, é isso? E as 400 de diplomata. Mas já está lá, o que a gente faz? O que a gente faz? Protocolo do quê? Ah, tá. Para procurar esse decreto, tá bem. Bom, só para tentar fechar a coisa aqui. Então, o que está sendo sugerido para aprovação é um projeto de lei que trate das tabelas para resolver a questão salarial, algum texto que fale do problema das classes, da classe B de oficial de chancelaria e classe especial de assistente de chancelaria, passaporte diplomático e esse decreto que estaria parado na Casa Civil. Né? Jussielmo, eu pergunto a você o seguinte, se não seria o caso de a gente tentar um acesso a esse decreto, e inclusive para verificar essa questão que os colegas estão dizendo já que não contempla, e ver em que medida isso pode ser contemplado. Mas, de qualquer maneira, a gente precisaria saber desse decreto. É só específico. Ele regulamenta a distribuição das novas vagas criadas. Ele só faz isso. É um decreto só para isso. Você acha que teria como fazer outra? Eu não sei, eu não trabalhei em cima disso, mas o que eu discordo é que estão resolvendo o problema da distribuição de cargos, da carreira de diplomata, de oficial de chancelaria, e estão deixando de lado a distribuição de cargos da carreira de assistente de chancelaria. Tá? O decreto está deixando de lado isso, porque Mas o decreto que está lá não tem assistente. Mas o decreto está tratando da distribuição de cargos das duas carreiras. E não, ele vai tratar da distribuição de cargos no todo, incluindo as vagas novas. Ele não vai deixar de lado.
Bom, eu desconheço o decreto. Se for assim, tudo bem. Se ele chegar e disser que as 893 vagas de oficial de chancelaria vão ser assim, assim, assado, tudo bem. Agora, se ele tratar das 1.800 vagas de oficial de chancelaria, aí é diferente. Eu desconheço o decreto, tá? Por isso que eu estou falando. Não, ele sim distribui todas as vagas de Ofchan então, e repete a atual distribuição das vagas de AC. É isso. Bom, ele a repete? Ele repete. Isso. Ele não está, ele está só tirando as 45, mas ele isso. 1.160 Na lei existe a distribuição das 1.200 vagas. Isso. Ele considerou as 45 que foram tiradas. Não, ele está tirando as novas 45, né? Então a classe A está ficando com 45 vagas a menos, sim. Não, mas ele continua repetindo a estrutura do GAC, só para ficar claro. 352 lá em cima. Totalizando quanto? Você lembra? Tem que ver. 1.155? 1.155. Então tá ok, então tá satisfeito. Mais uma questão aqui que veio pela internet, por favor. Vamos lá. A Carolina está fazendo mais uma pergunta. E a proposta de PL sobre a remuneração no exterior que o Evaristo Nunes preparou? Além de absolutamente completa, ela resolveria muitos dos problemas atuais. Nós preferimos não discutir essa questão porque, de fato, não se refere a esse problema da reunião com o MPOG nesse momento. O problema de fazer assembleia, Soraya, o problema é o seguinte: eu, particularmente, penso que nós devíamos fazer assembleia em contextos como esse. A gente tem uma coisa concreta, está aqui, vamos discutir, o pessoal aceita, não aceita, remenda, fica mais produtivo, como está ficando aqui agora. Então a gente precisaria de algo concreto. Já foi feita uma assembleia aqui, Jussielmo, Evaristo e Maurício apresentaram o assunto, mas depois disso não evoluiu. Aliás, naquela oportunidade, ficou-se de dar uma sequência, mas a sequência acabou não acontecendo, né? O Maurício, por exemplo, ainda precisa entregar para nós um texto final com relação a isso. Então precisa fechar essa coisa. E aí o pessoal tem que discutir, porque essas três propostas têm diferenças radicais entre si. Entre elas a proposta do Evaristo, por exemplo, que pena que tenha saído, que fala, por exemplo, que a possibilidade de recebermos em reais no exterior. Então tudo isso precisa ser pensado, discutido, mas não está na pauta desta reunião. Minha pergunta é: podemos então considerar que até agora o consenso foi estabelecido entre um PL que trate de salário, mais classe B de OC, mais classe E de AC, mais passaporte e mais o decreto que está parado na Casa Civil. É isso até agora? Quem mais? A Carolina pediu para que fosse lido o seguinte: ela sugere a presença de um observador da ASOF na reunião do MPOG. Eu, como vice-presidente do Sim de Itamaraty, eu não aceito essa proposta. Eu acho que o sindicato, mas eu posso dar minha opinião? Você pode perguntar também. Mas eu posso dar minha opinião? A pergunta é essa. Eu posso fazer o encaminhamento? Ou vocês querem fazer a votação sem encaminhamento? Também pode ser. Vamos colocar em votação direto? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Não entendi a reação do Meheb. A raivosa, quer dizer, eu acho que não há clima entre nós aqui para esse tipo de manifestação. Não há. E eu não faço questão de me expressar, não faço questão de falar. Estou aqui a pedido do Alexei, né, o presidente aqui poderia estar aqui exercendo o seu direito. Eu acho que nós estamos fazendo um esforço de trabalho conjunto. É um esforço que eu acho que vale a pena. Não é? Dentro desse esforço, eu acho que precisa haver um mínimo de consideração às falas, às pessoas, etc. Mas eu não faço questão de falar não sobre isso. Pelo contrário, entendeu? Eu só acho o seguinte: nós tivemos um ganho aqui que foi um ganho histórico.
O ganho histórico é que hoje, no Ministério do Planejamento, os servidores têm uma voz, têm um direito à fala. E isso só foi possível, só aconteceu quando o governo reconheceu que tem um interlocutor dos servidores. Você sinalizar ao planejamento hoje que você não tem mais esse interlocutor, mas você voltou a ter interlocutores, eu acho um erro. Eu acho que vai colocar a perder parte do que se ganhou até aqui. É só isso que eu quero ponderar. Seria interessante ponderar também, Marcão. Desculpe. Nunca fiz questão absoluta de estar negociando com ninguém. Aliás, nem vou estar aqui nos próximos encontros do MPOG. Não se trata disso. Mas se trata de uma defesa institucional. Foi um ganho para todos nós termos conseguido no MPOG uma mesa de negociação que é tripartite. O Ministério, o governo e a representação dos servidores. E eu acho que nós temos que manter essa representação, essa composição, que é o que vai poder render algum fruto para nós. Não é a chegada no MPOG dizendo, olha, eu preciso que ele aqui esteja olhando o que está acontecendo, porque ele é de uma entidade outra. Isso não cabe. Isso não cabe. O Síndico Itamaraty tem que ter uma representação. Se a representação atual não é confiável, nós estamos em assembleia. Os colegas, pelo amor de Deus, quando foi montada a chapa, eu pessoalmente, o Rafael pessoalmente, que eu me lembro, Jussielmo, todos dissemos, nós não temos condição de continuar esse trabalho. Tem que aparecer outros colegas. Até que chegou um momento em que nós tínhamos que dar uma solução. Não apareceram colegas. Me inclua nessa lista. Tá certo? O Alexei quis a qualquer momento dizer, não, já esgotou o meu tempo. Só que não foi possível. Agora, por favor, colegas do Brasil, do exterior, todo mundo, substituam os seus representantes sempre que acharem que isso precisa acontecer, mas não criem problemas institucionais para a organização sindical, porque isso será uma catástrofe. Marcos, eu só tenho uma outra coisa a ponderar, até me aproveitando do fato de você ter falado que amanhã você não vai, quer dizer, a partir de amanhã você não estará mais aqui participando dos trabalhos, e isso aí por uns 100 dias, me parece, né? Que de repente lá na frente poderão ser prorrogados por mais não sei quanto, o que revela uma peculiaridade, enfim, da nossa condição de servidores do Ministério das Relações Exteriores. Tudo que está sendo definido, todas as anotações que você está fazendo, é da minha estimativa, da minha expectativa, diria até mais, de que nós vamos ter nomes de colegas que se inscreverão para levar adiante este trabalho e vamos decidir, dentre esses colegas, aqueles que nos acompanharão para defender isto lá no Ministério do Planejamento. Por quê? O sindicato não é uma empresa, certo? O sindicato não é uma empresa. Portanto, além de nós nos dedicarmos ao sindicato, nós temos a nossa vida pessoal e profissional. Então, isso diminui em muito o nosso tempo de dedicação. Eu volto a falar na questão, por exemplo, de assédio, em que eu estou voltado a ela, porque foi no primeiro gancho, no primeiro momento, e vocês apareceram, Jussielmo, para poder pegar essa parte, essa questão que está sendo discutida hoje e tudo. Então, o que é que acontece? Nós temos que dividir essas atividades entre nós, principalmente porque amanhã poderei ser eu, que devo estar indo aí para o exterior, qualquer coisa assim. Então, é fundamental que exista o grupo de trabalho, e desse grupo de trabalho, como as pessoas estarão mais absorvidas, mais a fundo nos assuntos, irão conosco lá no Ministério do Planejamento para defendermos as nossas posições. Serão nossas posições, daqueles que estão de acordo e daqueles que não estão de acordo, dependendo do que ficar decidido aqui. Certo?
Então, eu digo, a minha preocupação maior é conseguir a chave da porta está aí. Agora, não vou entrar sozinho. Temos que ter as pessoas mais abalizadas nos assuntos para podermos discutir. Obrigado. 2 inscrições ali, 3. Eu quero dizer que fico contente de ter ouvido o que o Alexei falou, porque ele amplia, tá certo, a presença de pessoas outras, independente de estarem investidas num cargo sindical ou não. Eu acho que isso é importante. Obviamente que todo mundo que está aqui, ou mesmo que participou do movimento de um ano para cá, sempre quis respaldar a entidade sindical. Eu acho que a questão não é de desconfiança em relação ao papel do sindicato. Isso aí é óbvio. Realmente houve um ganho, e esse ganho é compartilhado por todo mundo, essa avaliação é compartilhada por todo mundo. Só que eu acho que é um equívoco entender que a participação exclusiva de uma entidade, entendeu, significa necessariamente que é um voto de unanimidade de todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, que eu já vi várias categorias, já vim de outras categorias de trabalhadores, em que você não tinha só um sindicato. Tudo bem que, legalmente, ele possa assinar e uma associação ou uma outra entidade de funcionário não tem esse papel legal, mas eu acho que a gente não tem que ser legalista aqui. Acho que a gente tem que primar pela legitimidade da representação. E isso significa que quanto mais ampliada for, melhor. Não importa, tem uma discussão se acaba com a ASOF, acaba ou não acaba. Eu acho que isso é bobagem. Eu acho que as entidades elas podem ocorrer, elas vão existir paralelamente, simultaneamente, pode haver divergência, mas o que importa é que haja unidade na ação, tá certo? E isso significa que Sindi Itamaraty, a ASOF e as outras associações, são várias, não é só a ASOF, atuem conjuntamente. E precisa parar esse clima de desconfiança. A ideia de que quanto mais gente participe, mais unidade se crie, e a confiança, gente, é uma coisa que a gente adquire na prática, tá certo? Vou pegar um gancho aqui na fala da Rose, né, da gente ter unidade de discurso, né? Eu quero até agradecer aí a colega do OC Mobilização, que deu essa sugestão, mas eu vou repetir aqui, para quem não está no OC Mobilização, o que eu falei recentemente. Nunca quis ser presidente do sindicato, até como às vezes me acusavam, né? Eu prefiro ser prefeita e trabalhar só para os meus munícipes, né? O sindicato, que é o governo, ele que cuida de todos, né? Meu foco, a minha pauta como ASOF é um, o do sindicato é outro. Agora, o que eu acho que precisa ter, e aí sim, talvez tenha sido isso que tenha gerado a sugestão da colega, que eu muito agradeço, né? O que eu acho que precisa ter é essa amálgama que Rose falou. E o que pode ter gerado isso, né, são atitudes que para mim, já estão no passado, né, já estão, tenho certeza que estão, como, por exemplo, ano passado, quando, né, o sindicato apresentou emendas cujas tabelas, ainda não estávamos nem falando de greve, eram desfavoráveis aos oficiais de cancelaria. Eu fui em cima do Rodrigo Merreb, que era o representante do OC no sindicato, e ele não sabia. Ou seja, precisa a gente ter comunicação, amálgama, um discurso único, porque se a gente tem isso, a gente tem a confiança. Agora, se a gente não tem, se a gente tem reserva de mercado de informação, que eu acho que é isso, reserva de mercado de informação, a gente nunca vai construir a ponte da confiança. E esse caso que eu estou falando, do Rodrigo Merreb, que está aqui, né? Hoje a gente tem o Evaristo e a Betsaida, né, como os nossos representantes no Conselho Deliberativo do Sindicato.
O MERREB era o nosso representante, e ele não sabia de um assunto que deveria, sim, ter sido conversado com ele. Mas tenho certeza, só estou dando isso de ilustração, que tenho certeza que isso é passado, os erros ficaram no passado, a gente aprendeu. E dou um voto de confiança ao Síndico Itamaraty, né, para que sempre, né, tenha essa interlocução com a ZOF, como eu sempre pretendi. Obrigada, era isso. Espera aí, Alexei, só um minutinho. Tem mais uma inscrição. Tem mais uma inscrição. Nossa. Alexei, passa pelo lá. Alexei, toma aí o outro aí, ó. Alô. Oi. Pessoal, só para dar meu depoimento pessoal, para quem tem alguma desconfiança do sindicato, ou acha que o sindicato vai negociar a quem ou a mais do que a gente deu essa delegação, primeiro, a gente está dando essa delegação ao sindicato aqui em assembleia, está sendo votado, está sendo um consenso. O sindicato não tem como e nem por que negociar a mais ou a menos. Eu vou trazer o meu testemunho. Ano passado eu não fazia parte do sindicato, hoje eu faço, sou suplente do Conselho Fiscal. E eu participei de 2 reuniões a convite do sindicato, porque o Alexei estava indo na demonstração da nossa passeata com os cartazes, acho que o Marcos Torres estava viajando na época, o Rafael chegou, Guilherme, vamos lá, o planejamento nos chamou. Gente, eu fui lá, a gente discutiu tudo que tinha sido discutido, todas as nossos pedidos, os nossos clamores foram colocados na mesa para o MPOG. Eu estava lá, eu era um mero assistente, eu não era nada do sindicato, e eu pude testemunhar isso em 2 reuniões. Eu acho o seguinte, o que falaram os nossos dirigentes está correto. Se a gente não fomentar a criação de novas lideranças sindicais para tomar o papel deles, daqui, sei lá, alguns anos, 20 anos, 30 anos, vão se aposentar. E aí? Quem é que vai ficar? Quem é que vai ficar com o sindicato? Se ninguém fomentar, se ninguém pegar essa tocha e levar adiante, a gente vai morrer aqui com as mesmas pessoas no sindicato. E outra coisa, pensem também que fazer parte do sindicato é poder levar os seus anseios para serem negociados lá no MPOG. Se alguma coisa lhe incomoda sobre a sua carreira, entre no sindicato, proponha. Tá? É só isso, pessoal. Só queria expressar a minha opinião em relação a esse assunto, dizendo que no momento atual institucional do Síndico Itamaraty, eu acho que a contribuição da ASOF, a participação da ASOF como observadora não deve ser vista com desconfiança, e sim como uma contribuição para reforçar esse discurso único que tem que se ter. Tem que entender o momento. No momento, a gente talvez precise isso, e com o tempo a coisa vai melhorando. Agora, rechaçar já com esse espírito de desconfiança, não acho correto. Reforçando que o que eles estão pedindo é um observador e não um interlocutor. Tá? E aí eles queriam ouvir a resposta do pessoal. Posso já para o outro? Eu gostaria de resolver essa questão, porque eu insisto numa coisa. Eu não sei se o pessoal está acreditando no que a gente está falando sobre o funcionamento do MPOG. O funcionamento do MPOG, ele é assim, tem uma representação. Não é um pool de representações ali com o governo. Já houve momentos em que o Sérgio Mendonça chamou as várias carreiras de Estado, nós inclusive, para discutir certos temas. Houve momentos em que a reunião é conjunta, com várias entidades, mas cada entidade representando cada órgão, ela é única. O Banco Central, por exemplo, que tem 2 sindicatos para representar os trabalhadores, quando são recebidos por serem sindicatos, eles são recebidos separadamente, eles não são recebidos em conjunto. O MPOG não tem essa dinâmica. Esse é o problema institucional. Então, é muito sério o que tem que se decidir aqui, porque é o seguinte, ou o sindicato, esqueçam as pessoas, ou o sindicato conserva a sua mesa de negociação no MPOG,
ou o sindicato chega para o MPOG e diz: eu abro mão dessa minha representação e vou tentar convencê-los de que, no meu caso, eu preciso ter um pool de representações. É essa a questão. É isso que está em jogo. É isso que precisa ser discutido. Eu queria fazer só mais um comentário. Muito tem se falado aí sobre a desconfiança da ASOF, ou a desconfiança de deixar que a ASOF participe. Bem, eu queria dar um depoimento pessoal, então. Eu sou diretor financeiro da ASOF da última gestão, não só atual. Se eu tivesse alguma desconfiança da diretoria da ASOF, nesse momento de transição que assumiu a nova diretoria, eu não estaria deixando que todos os pagamentos da ASOF fossem feitos com meu nome e com minha assinatura. Eu não estaria colocando meu nome em todo centavo que a ASOF gasta, ou que a diretoria da ASOF gasta, porque o novo diretor financeiro ainda não pode, por questões burocráticas do banco. Então, acho que a gente tem que abandonar esse discurso de desconfiança, e a questão para a gente não é a desconfiança que nós temos em relação à ASOF, é a desconfiança que vocês têm em relação a gente. Se vocês confiam ou não. E eu falo isso de uma maneira muito tranquila, até porque ninguém aqui está preso à cadeira. Se vocês não confiam, realmente, numa boa, eu vou continuar tomando café com vocês, conversando e sentado do lado daí. Falem que não confiam, falem que é melhor outras pessoas que talvez tenham uma participação que pode até somar mais. Eu também não sou conhecedor de tudo, não sou técnico em tudo. E coloquem essas pessoas aqui. Não tem problema nenhum. Agora, desconfiança com relação às ASOF, gente, isso não cola, sinceramente. Pois não. Digo só uma questãozinha. Ela vai falar questão de encaminhamento em seguida. Por favor. Pode falar. A minha fala não é com relação a essa discussão, seria uma outra proposta. Você quer deixar para depois? Deixa só a gente fechar isso, então, por favor. Questão de encaminhamento. Isso. Perfeito. Não vivo essa questão, para mim foi um aprendizado, uma escola. Ótimo. Eu acho que tudo tem uma razão. A pergunta que eu faço, para que eu possa logo mais sair da minha investidura de presidente e conversar com o Alexei, poder me justificar com ele, é a seguinte: qual é a razão da necessidade de um observador? Tá bom, então vamos encaminhar. Eu só gostaria de saber que alguém me desse essa Alguém explicação. vai falar, então. Os que defendem essa proposta de observador, alguém, por favor, se disponha e fale. O microfone, Kátia, por favor, aqui. Está aqui atrás. Aqui, ó, aqui. Eu acho que a legitimidade dessa proposta diz respeito ao fato de que existem questões que são peculiaridades a cada carreira, tanto de oficial de chancelaria, assistente e diplomata, né, sem prejuízo ao conjunto de todas. Eu acho que se você se você mantém um observador independente, você abre um canal de interlocução diferente do sindicato com uma entidade que tem legitimidade porque representa 800 associados. Ela pode encaminhar discussões que são específicas da carreira de oficial de chancelaria sem prejuízo do resto. E eu não vejo em que medida isso seja uma coisa de desconfiança, porque a parceria da ASOF com o sindicato existiu desde o começo. Ela sempre foi além do protocolo. Né? Ela existiu na forma do convênio, ela existiu na forma de suporte físico para a existência do sindicato. Então isso não é um voto de desconfiança, pelo contrário, eu acho que o ganho seria mútuo. Né? Eu acho que poderia haver uma interação, a ASOF poderia acrescentar o sindicato e vice-versa. E a ASOF poderia, com base nas informações das discussões que foram travadas dentro do MPOG, abrir um canal de discussão específico com seus associados, para debater questões específicas da carreira. Feita a defesa da proposta de observador, você vai encaminhar contra? Tá bem. Alexei, por favor, por favor. Então, eu quero encaminhar o meu voto contra. É boicote. Alô? Você não pode. Tá acabando a pilha. Você está colocando a mão no liga-desliga.
É o 3G. Vem aqui na frente e fala aqui de uma vez, cara. Vem aqui e fala nesse aqui, ó. Pronto. Esse aqui também eu acho que tá meio baixo. Tem fio, né? Pessoal, eu quero encaminhar a proposta contrária por um único motivo. A questão da ASOF, se eu vou querer um observador da ASOF, eu gostaria também de ver um observador do CONAC, que não existe mais lá. Da ADB, que também, das MERRE, entendeu? Todas as associações de classe dos servidores teriam que ter um observador. E eu acho que a ASOF tem a sua legitimidade de fazer as propostas aqui na Assembleia. Porque, pessoal, eu acho que assim, a gente está entrando numa discussão sem fim por uma proposta que foi aprovada aqui, a proposta já está certa, nós já temos os termos do que o sindicato vai propor e do que ele não vai propor. Se o sindicato não propor isso por MPOG, eles vão estar falhando no seu dever sindical. Eu acho que, se eles são nossos representantes eleitos, eu acho desnecessário a presença de um observador. A proposta foi essa que foi votada aqui, pessoal. É só isso. Eles não têm poder de negociar nem mais nem menos. Só isso. Bom, colocando em votação os que são favoráveis à proposta 1, que significa o sindicato vai abrir, na verdade, vai deixar de ser o único representante e tentar abrir um leque, porque é isso. Observador, tá. Quem é favorável ao observador, por favor, se manifeste. Quem é favorável ao observador? Estamos em votação. Quem é favorável ao observador? Levante a mão. Da ASOF. A discussão é essa. Quem é favorável? Quem é favorável? Precisa contar? Rafael está contando? Fiquem com as mãos levantadas, por favor. E quem vota contra essa proposta, por favor, levante a mão. Precisa contar? Não. Então, proposta rejeitada. Mais alguma questão a ser levantada? Sim, uma proposta e também tem aqui na internet. Por favor. Kátia, tá ruim aí. Oi. Já que a gente estava naquele clima de engrossar um pouco a pauta a ser apresentada para o MPOG, eu já peço desculpa que minha fala vai ser um pouco imprecisa, mas eu me lembro que na lei do subsídio estava determinado que a gente só podia ser cedido para outros órgãos, à exceção da presidência, se a gente fosse receber um DS a partir, acho que o DS 3 ou 4. Eu acho que isso dificultaria muito a gente ser cedido, e uma das coisas que podia ser proposto é reduzir essa exigência. Um DS inferior, na hora dessa sessão. A gente precisaria receber isso para dar uma olhada, como é que seria feito isso. Eu não me lembro da legislação como é. Manda a proposta, por favor. Aqui da internet temos o quê? Uma observação do Paulo em relação aos pontos a serem votados, que ele queria colocar alguns temas de consenso. Faltaram ainda o comissionamento em postos C e D, contraprestação pelo título de vice-cônsul, como se classe especial fosse, e regulamentação do número de vagas por classe e, por último, novos concursos públicos. Novos concursos públicos, isso já foi tema da reunião passada, já foi solicitado, vai ser sempre reforçado. Com relação aos outros pontos, nesse momento, a gente precisa receber não apenas as ideias, mas a proposta para saber como é que a pessoa está pensando em apresentar. Tá bem? Ficaria penoso para nós pegar um tema desse e dar o tratamento agora a essa questão. Então, se puder enviar a proposta, eu acho que a diretoria, com todo prazer, vai apreciar o tema. Tá bem? Pessoal, nada mais? Pois não. Eu proponho o seguinte, como, enfim, tem todos esses outros temas a serem tratados,
e se precisa de mais mãos para se pensar em propostas concretas, eu acho que a gente poderia fazer assembleias temáticas e os grupos aí distribuem as propostas com antecedência e a assembleia é realizada para discutir essas propostas. Alguém é contra essa ideia de se propor assembleias temáticas para discutir e fechar determinados temas? Alguém é contra? Então... Então, a proposta, desculpa, veja, a proposta da colega não exclui a possibilidade, aliás, inclui a possibilidade de o tema ser trabalhado em grupo, mas que seja trazido a uma assembleia temática para aquele tema, para a gente ganhar, inclusive, em qualidade de discussão. É isso? Alguém é contra isso? Não? Aprovado. Eu tinha de falar alguma coisa sobre o grupo de trabalho, né? Rafa, só um detalhe. Enfim, a gente precisa saber disso só com um pouco de antecedência para podermos reservar o espaço. E convocar as pessoas. Perfeito. Isso, Perfeito. antes. Pessoal, mas a ideia é maravilhosa. Podemos encerrar então e trabalhar mais um pouquinho? Podemos? Então, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Agora, Marcos, só um detalhe, viu, Marcos? Das pessoas que formarão esse GT, nós temos que sair daqui com isso definido. Porque aí as pessoas precisam aparecer. Então, meu medo é que a gente saia daqui e aí aconteça o que acontece sempre. Vamos ter que fazer de